A paz do Senhor, adolescentes e jovens. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra para vocês esta manhã, no livro de Daniel, capítulo de número 1, no verso de número 3 em diante, que diz assim: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O mais interessante dessa passagem bíblica é que, após o cativeiro da Babilônia, no período desse cativeiro em que o povo de Judá esteve subjugado ao rei da Babilônia, nós sabemos que ele se chamava Nabucodonosor, um homem terrível, um tirano dos mais conhecidos do mundo antigo. Ele determinou que estes jovens eles fossem separados para serem eunucos do rei, ou seja, ficassem a serviço exclusivo do palácio. Só que eles teriam que ser instruídos na cultura e inclusive teriam que ser alimentados conforme a dieta do rei Nabucodonosor. Um pouco mais à frente nós vamos ver que Daniel ele resolveu não se contaminar com a comida ou com as iguarias do rei, está no verso número 8, e nem mesmo com o vinho, que seriam oferecido a eles. E aí ele pediu que o chefe autorizasse o chefe dos eunucos para que eles se alimentassem com vegetais, com outros alimentos que não fossem aqueles oferecidos pelo palácio. Inicialmente o chefe resistiu, mas concordou. Depois de alguns dias, segundo a palavra de Deus, estes jovens, Daniel e os seus 3 amigos, estavam robustos, fortes e nem parecia que eles tinham feito qualquer tipo de dieta diferenciada. O mais interessante é que no verso 17, a palavra de Deus é assim: Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus abençoou esses jovens. Sabe o que nós temos que observar? É que Daniel não tinha escolha e os seus amigos também não tinham escolha. Mas eles tinham que ter uma estratégia para poder se livrar das artimanhas do seu adversário. Muitas vezes nós somos colocados em situações que podemos escolher, podemos decidir se queremos ou não queremos fazer. Mas algumas vezes nos colocamos em situações, ou talvez por força do momento, por força de outras circunstâncias que nos pressionam a fazer certas coisas para que estejamos dentro daquele ambiente, participando, para que tenhamos direito de usufruir de certos privilégios. E nós, como crentes, ficamos na dúvida se fazer ou não fazer, e estando em desconformidade com a palavra de Deus, isso vai afetar a nossa vida espiritual e o nosso posicionamento como crente. Veja que Daniel, em nenhum momento ele se colocou contrário às ordens do rei e nem mesmo criou qualquer tipo de rebelião, de revolta contra o chefe dos eunucos, mesmo porque ele não estava nessa condição. Mas Deus deu a ele estratégia. Daniel, como sendo um servo de Deus, um jovem muito espiritual, ele pensou um pouco e propôs ao chefe dos eunucos uma questão em relação à alimentação. Esta proposta foi aceita com algumas condições, mas o que foi mais legal de tudo isso é que ele teve sucesso. A proposta dele não só foi aceita, como o resultado foi muito positivo. E por isso ele conseguiu fazer as coisas sem descumprir a vontade de Deus, sem entristecer ao Senhor, e mesmo assim ainda foi muito bem sucedido e se destacou no palácio. A história de Daniel nós conhecemos muito bem, ele será o grande profeta, um dos profetas mais importantes da Bíblia.
Os seus amigos não se tornaram profetas, mas isso também não os faz menor do que Daniel, porque eles também enfrentaram a fornalha de fogo. O que nós temos que ter no nosso coração é que não importa aquilo que nos é imposto, o que importa é como nós vamos fazer para saber sair de certas situações sem precisar nos colocar em situação de ridículo ou até se colocando como se nós fôssemos alguém atrasado ou estivesse ultrapassado. Daniel, em nenhum momento, ele se colocou nessa situação. Porque quando nós temos Deus no nosso coração, Deus nos dá inteligência e sabedoria para termos estratégia na vida. Quando nós temos Deus no coração, a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos forma o caráter e ela nos dá condições de termos coisas mais interessantes para propor. As pessoas vão entender e elas vão gostar e elas vão admirar que você realmente tem algo a mais para oferecer. Deus abençoe todos vocês.